Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Thaís Renovato. Ela convive com HIV positivo há mais de 7 anos. A AIDS é uma epidemia que há 40 anos assusta o mundo e o Brasil. A Thaís vai nos contar como que a espiritualidade a ajuda a seguir sempre em frente. Antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se inscreve aqui no canal Angeline, ou no YouTube, ou no Spotify. Nos acompanhe pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e fale desse espaço para os seus amigos e para a sua família. E nesse episódio de hoje, faça uma gentileza para mim. Fale sobre esse tema com os jovens. Os jovens precisam ser alertados sobre o perigo da AIDS. Thaís Renovato, é um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Angeline, pelo convite, né? É sempre importante trazer o tema aí, né? Então, a Thaís está aqui hoje para falar com a gente como é que é conviver com HIV positivo e como que ela convive com isso dentro da sua espiritualidade. Thaís, você poderia contar um pouquinho da sua história para a gente? Sim, com certeza. Bom, eu me infectei com HIV em 2014, né? Eu conheci uma pessoa numa festa, eu sou paulista, né? Nasci aqui. E quando eu tinha mais ou menos 30 anos, eu conheci uma pessoa numa festa aqui em São Paulo. E rapidamente a gente começou a namorar. E foi um namoro bem comum, né? Como qualquer pessoa de São Paulo. A gente saía, ia para barzinho, para parque, para restaurantes. E nunca me ocorreu nada assim de diferente. Ele teve uma primeira pneumonia, depois ele teve uma segunda pneumonia. Nessa segunda pneumonia, ele ficou muito doente e ficou internado. E aí ele foi piorando. Às vezes eu ia no hospital, sempre estava lá, né, nas visitas do almoço e à noite, que eu trabalhava ali perto, que eu trabalhava na Sony na época, que era no Itaim. Ele estava hospitalizado ali pelo Itaim, que é um bairro aqui de São Paulo. E teve um dia que eu chegava assim perto da cama, falava para a família dele, eu falava assim, nossa, dona mãe dele, né, ele não tá muito magro. A mãe dele falava assim, não, Thaís, é que tiraram a barba dele. E aí eu sempre muito envolvida, né, naquela situação, na história, não me ocorreu nada. Teve um dia que ele teve que ser entubado, né, porque ele foi só numa piora. Quando ele foi entubado, depois de alguns dias, isso ele já estava quase um mês internado, a mãe dele me chamou um dia no hospital e falou assim, olha, Thaís, o hospital sempre está cheio de pessoas, amigos de vocês, amigos dele, e na verdade o que ele tem é a AIDS em estágio terminal. E aí foi um super susto, né, para mim. E você? Foi um super baque, assim, Angeline, porque eu era uma menina muito da bolha, né? Eu tinha uma imagem assim, poxa, ele é pós-graduado, né? A família dele é uma família que tem dinheiro. Eu achava assim, não, eu achava que era uma coisa muito marginalizada. Eu tinha uma imagem assim que eu falava, achava que era muito longe da gente. E eu acho que muitas pessoas perguntam como foi pegar o exame na mão, mas para mim, eu soube que eu era positiva naquele momento no hospital. Então, eu tinha algumas dúvidas, assim, de muitas coisas que eram muito esquisitas, assim, naquele momento no hospital tudo fez sentido, né? Aquele monte de dúvidas que pairavam, de repente fez sentido, eu fiquei, assim, com a canela fria, como se você estivesse num prédio alto, e fiquei com a perna bamba, desmaiei no hospital. E quando eu acordei, né, me dei por mim, tinha um amigo meu, aí ele me suportou ali, e aí começa uma saga, né, na verdade, para mim, assim, foi muita coisa junta, né, porque eu estava perdendo uma pessoa que viveu comigo 1 ano e pouco, já sabia mais ou menos, né, do meu exame, e foi muita coisa junto, então... Você sabia do seu exame, mas nesse momento você ainda não tinha feito o exame exatamente, assim, para olhar no papel. Eu achava que eu tivesse o vírus porque a gente usava preservativo no começo do relacionamento. Depois eu tirei, assim, e nunca a gente se cuidou, né? Então, era quase impossível que eu não tivesse. Então, eu fui num posto em São Paulo, né? Que tem vários postos pelo Brasil que você pode fazer o exame, que sai em 15 minutos. E eu fiz o teste rápido, que é aquele que você fura o dedinho e sai em 15 minutos.
e obviamente deu positivo, né? Depois daquele momento, eu já estava meio que preparada para aquilo, né? Para mim, talvez aquilo era só uma comprovação do que eu já tinha muita certeza que aconteceria. Depois, naquela semana, eu não consegui mais ir no hospital, né? Já fiquei muito na dúvida de quem era aquela pessoa que eu estava me relacionando, fiquei muito na dúvida se a família dele sabia ou não, se realmente ele descobriu no hospital. Então, foi muito para mim, né, psicologicamente, assim, para digerir. E aí eu falei, não quero ir mais no hospital também, porque é uma cena muito pesada, né, Angelina? Porque quando você não se cuida, realmente você morre com essa imagem do Cazuz, daquela pessoa magra definhando, que a imagem acho que muitas pessoas têm, e realmente quando você não se cuida é assim, né? E eu não conseguia mais ir no hospital, eu falei para os meus amigos, olha, eu quero ir lá me despedir dele, eu não quero mais voltar no hospital, não vou voltar mais lá, quero ir para a praia para esparecer. E aí eu fui no hospital, eu tinha a senha da UTI, né, que eu morava lá, as meninas deixavam entrar nos horários aleatórios, e aí eu passei pela cama dele, ele estava desacordado, né, logicamente, já estava assim muito mal, e eu falei, olha, peguei meu exame ontem, deu positivo, eu te perdoo, né, te perdoo no sentido, eu também não me cuidei, né, também foi culpa minha, mas te perdoo no sentido que se ele tivesse acordado, com certeza ele ia me pedir perdão por ter acontecido isso. Então, eu falei assim, faz sua passagem, vai em paz, a gente não vai conversar não mais nessa vida, né? E aí, quando eu saí do hospital, no dia seguinte ele morreu. Não sei se ele precisava, né, de uma libertação, de um perdão, mas, evidentemente, no dia seguinte ele morreu. E aí eu começo essa minha saga de aceitação, né? O que eu tentei fazer, eu acho que eu fui muito coerente, assim, eu tentei buscar as informações corretas, né? Eu não tentei ficar procurando coisas na internet. Eu vou morrer de AIDS? Vai parecer que você vai morrer. Então, eu tentei me rodear de bons médicos, peguei uma boa psicóloga, um bom infectologista, e comecei a entender que muitas coisas tinham mudado dos anos 80 para cá. E aí eu falei, poxa, mas antigamente você tomava 15 comprimidos e tomava mais 20 para os efeitos colaterais que aqueles 15 te davam. Hoje em dia você toma 1 ou 2 comprimidos, né? Que é o coquetel de hoje, né? São 3 comprimidos, 3 em 1, 3 em 2. Você pode ficar com o mesmo esquema de remédio durante décadas. Eu posso viver a vida inteira com HIV e nunca desenvolver a doença AIDS. Eu tenho a mesma sobrevida que uma pessoa que não tem o vírus. Eu posso fazer tudo que eu sempre fiz, né? Desde beber, sair, jogar, qualquer coisa, né? Que eu sempre fiz, não me impedia de nada. Poderia ser mãe, me relacionar. Na minha condição de estar indetectável, que é quando você faz o tratamento, você fica indetectável, que é que você tem tão pouco vírus circulando no corpo, que nessa condição nem a doença evolui, nem você consegue infectar alguém, tanto para um controle da epidemia, né? Então, dizem que o indetectável é o mesmo que intransmissível. Então, quando eu vi todas essas mudanças, eu entendi que tinha uma doença social e uma doença biológica, né? E a doença biológica, ela estava muito bem avançada, assim, né, de tratamento, mas a doença social era o que era pesado, né, que aí vem o estigma, vem toda essa coisa que a mídia fez da peste gay, não desfez ao longo dos anos. E o medo, né, e também junto, né, Thaís, a desinformação, né, a desinformação é um problema, né, porque como a pessoa, assim como você também não tinha informações naquele momento, as outras pessoas também não têm, né, ou não procuram, ou a gente só procura quando a coisa aperta, né, então aí essa convivência, ela é bem difícil, eu imagino, né. Sim, sim. Foi um processo, né? Que eu acho que muitas pessoas perguntam, nossa, como fazer, né? Eu li seu livro e não me ajudou em nada. Eu falei, gente, mesma coisa de você achar que você vai pôr uma receita do bolo no forno e vai sair um bolo pronto. Meu livro é para você tirar alguns insights dali, né? Então, mas daí, Thaís, só para você contar, porque as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, não sabem. Você, então, decidiu, depois de um tempo, escrever um livro. É isso? Depois que eu passei por esse momento de aceitação, né, eu vi que a gente não tinha conhecimento. Isso eu conversava com pessoas. Você falar assim com meu pai, que ele é super mais velho, não tem acesso à internet, não sabe mexer em nada, até tudo bem ele não ter tanta informação. Mas a gente que tem a informação na mão, você não saber
coisas básicas, né? As pessoas me perguntavam se eu separava toalhas e talheres, né? Uma coisa muito dos anos 80, assim. Então, eu comecei a ficar assustada como eu não tinha informação. Então, depois que eu comecei meu tratamento, vi que não era aquele bicho de 7 cabeças, contei para minha família, contei para alguns amigos e todo mundo começou a me apoiar. Aos poucos, para cada pessoa que eu contava, eu me sentia mais confortável em falar sobre o assunto, né? E até quando eu começava algumas brincadeiras, assim, do tipo, você tá magro, tá magro, hein? Tá com AIDS? Aí eu comecei a me sentir muito desconfortável em deter a informação correta e ficar quieta numa brincadeira dessa. Então, eu comecei a falar para as pessoas, né? Eu falei, olha, na verdade eu tenho HIV, não é assim, essa parte da magreza que você está falando é um estágio terminal da AIDS, que é a doença, e todo mundo, Thaís, não acredito, você, tão feliz, né? Porque as pessoas fazem essa associação como se eu pudesse ser uma pessoa feliz. E aí eu já escrevi alguns textos, né? Eu tinha muitos textos, porque eu tinha um blog, e aí nesse momento eu falei, gente, eu preciso contar essa história, vou transformar ela num livro, que as pessoas precisam saber disso. E até então eu ia contar mais a parte da morte do meu ex-namorado, a fase de aceitação, como é você digerir isso e ter seu despertar. Só que aí o livro se alongou um pouco porque vieram mais histórias, né? Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, que hoje é meu marido, que é o Rodrigo, que não tem o vírus. Depois eu tive 2 bebês. Então, de um certo momento da minha história para o final, do meio para o final, foi quase que um diário, né? Que aí eu fui escrevendo realmente coisas do dia a dia. E os seus dia, filhos né? têm qual idade? Eu tenho o João, de 4 anos, e a Olivia, de 3 anos. E nenhum deles é HIV positivo? Nenhum dos dois, e nem o Rodrigo também, meu marido. Só que eu. bom. E aí, mostra pra gente o seu livro. Você está com ele aí, não está? É esse aqui. 5 anos comigo. E esse livro ganhou um belo prêmio, né, Thaís? Sim, ganhou Novos Talentos da Literatura Brasileira. Ele é um livro em primeira pessoa, né? E ele conta. As pessoas acham que os 5 anos comigo é o vírus, 5 anos comigo, mas na realidade são 5 períodos da minha vida, né? Certo. A maternidade, a fase do Rodrigo, toda a fase da aceitação, a descoberta do HIV e a morte do meu ex-namorado. Então, conta esses 5 períodos. E esse é o seu primeiro livro ou você está escrevendo outros? Não, é meu primeiro livro. Acho que primeiro e único, né? As pessoas perguntam, você vai escrever outro? Eu falei, acho que minha história já está bem completa. Mas aí, né? Quem sabe você se anima e escreve sobre até outros assuntos, né? Quem sabe bem a cura e eu escreva um dia que me curei. Imagina que bonito. Agora, Thaís, e você tem uma religião? Não tenho uma religião fixa, assim, eu vou em muitas coisas, assim, né? Eu vou na igreja católica, fui batizada, crismada da igreja católica, gosto muito do espiritismo também, vou no espiritismo para tomar um passe, assim, eu me sinto muito bem, conheço Umbanda também, vou em igreja evangélica, gosto muito de louvores, assim, dos cantos, eu gosto bastante, eu vou em todos os lugares, assim, eu me sinto, né, acho que não tem... não tem algo que eu siga assim, não, viu? Porque eu vou... Você é uma pessoa interreligiosa, você circula em várias. Eu tenho, assim, eu tenho uma conexão muito forte, assim, mas eu me acho uma pessoa muito espiritualizada, porque no começo, assim, eu falava, por que eu, meu Deus, por que eu? De um certo momento eu falei, por que não eu, meu Deus? E aí eu comecei né, eu sinto que Deus sempre acalmou muito meu coração, assim, do sentido, você não sabe por que aconteceu agora, mas em algum momento você vai ter a resposta. E eu era muito confiante com isso. Tanto é que 1 ou 2 anos depois veio o livro, veio tantas coisas legais que eu faço e venho fazendo, né? Então, para mim, veio a resposta. Então, muita gente fala assim, nossa, Thaís, é muito pesado para você, né? É um super fardo. Eu falo, gente, pior que não é. Para mim, eu acho que a gente tem que ter talvez seja até um discernimento, né, de você aceitar as coisas que você não pode mudar e aceitar, né, a gente não tem muita escolha. Quando as pessoas falam, mas o que fazer? Que quando eu peguei meu exame, eu não tinha muita opção, né, ou eu me tacava da janela, ou eu enfiava a cara nas drogas, ou eu me cuidava, eu não tinha várias escolhas, né, eu tinha a única opção de me cuidar. Então, óbvio que eu passei por um momento de luto, como muitas pessoas passam, né, eu acho que você pegar um exame de HIV ou de qualquer doença muito, muito grave, é quase que um luto em vida, né? Acho que o HIV específico é um luto em vida, é como se fosse uma morte em vida, porque por mais que as pessoas saibam que a doença evoluiu,
essa parte social é quase como se fosse, né, uma morte social. Então, acho que é por isso que as pessoas entram nesse luto, as pessoas recebem o exame com tanto pesar, assim. Eu passei por esse luto, lógico, mas eu saí desse luto, né? O problema é que muitas pessoas ficam ali e não saem nunca, né? Mas, e aí eu acho que eu sempre transitei assim, eu sempre acreditei em Deus, uma coisa muito forte que eu tenho, assim, né? Quando eu falo de Deus, eu sempre repasso no meu livro, tem muita coisa de Deus, assim, mas é uma coisa muito minha, né? Cada um acredita no negócio. Mas aí, quando eu tô na igreja evangélica, ou na igreja católica, ou no bando, em qualquer lugar, para mim é o mesmo Deus, entendeu? Então. Agora, Thaís, e você acha que essa sua espiritualidade, na hora em que você soube do exame, né, do HIV positivo, mesmo na hora em que você conversava ali com a sua sogra, você acha que essa espiritualidade te ajudou? Eu acho que ajudou muito, muito, muito e ajuda até hoje. Eu vejo, normalmente, as pessoas que, depois que eu escrevi o livro, eu recebo muita mensagem, né, eu acolho mais ou menos umas 2 pessoas por dia, sem querer, né, eu nem sou psicóloga, não sou nada assim, mas as pessoas querem compartilhar tudo, e eu vejo que todo mundo que é mais espiritualizado recebe melhor. Todo mundo que, Thaís, eu tô tranquila, eu tô em paz, tô com o coração em paz, vou fazer tudo que tem que ser feito, vou entender um pouco melhor e vou seguir a vida. Todo mundo que tem essa tranquilidade, assim, sabe, que tem as rédeas da sua vida, tem sempre o mesmo detalhe em comum. Essas pessoas sempre falam alguma coisa de Deus, ou eu tô confiante, eu tô tranquila, eu tô aceita na situação. Todas têm mais ou menos o mesmo pensamento que eu tive na época. Isso é comum, assim, de todos eles. Eu vejo isso. Thaís, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho que tem a ver com a sua espiritualidade, é que você volta ao hospital e diz, eu te perdoo. O perdão, ele acalma, né? Às vezes eu penso que o perdão é muito mais, ele é muito melhor, na verdade, para quem perdoa do que para quem é perdoado, né? Porque você tira um peso do seu coração. Sim, Foi isso sim. que aconteceu? Isso te ajudou muito, eu imagino. Sim, as pessoas me perguntam, mas como você pode perdoar e tudo mais? Eu falo, são várias coisas. Primeiro, eu também fui muito culpada, eu nem conhecia ele, sempre transei com menino sem preservativo. Também fui culpada, né? Não me cuidei, gente, vamos lá. Fora isso, eu acho que né, carregar, já estava com a doença, ele já tinha morrido, uma morte super trágica. Agora, levar esse ódio comigo, o que me ajudaria, entendeu? Então, aos poucos, eu fui tentando acalmar meu coração. E eu concordo muito com isso, Angelina. Assim, o perdão, as pessoas não entendem, é muito mais para mim. Nossa, para mim foi libertador, entendeu? É um peso que é um super peso a menos. E aí tem uma outra questão, assim, e aí eu acho que é Deus, assim, nossa, eu fico até emocionada quando eu conto essa história. Quando todo mundo descobriu no hospital que ele tinha a AIDS propriamente dita, o hospital ficou muito lotado de gente, sempre, né, das pessoas muito curiosas, e meus amigos, né, que me adoravam, falavam assim, Thaís, vai lá, nunca mais vai nesse hospital, nunca mais entra lá e desliga os aparelhos dele, as pessoas, né, Thaís, nunca mais volte lá, dê as costas para sua família e tudo mais. Eu falava assim, gente, eu não vou fazer isso, né, que tipo de pessoa eu seria se eu não estivesse do lado dele quando ele mais precisasse. Eu quero terminar isso, eu vou fechar esse ciclo, eu preciso disso para eu poder seguir. Aí, tudo bem. 4, 5 anos depois, eu conheci o Rodrigo, meu atual marido. No começo, eu não tinha falado ainda da minha sorologia, por mais que eu estivesse indetectável, eu não colocasse ele em risco. E aí, um dia a gente foi numa viagem, eu estava me preparando para contar para ele, a gente estava numa relação sexual, o preservativo estourou. Eu fiquei muito nervosa, porque eu não ia contar ainda naquele momento. Ele falou assim, calma, Thaís, eu não tenho nada. Eu falei assim, mas eu tenho. E aí eu comecei a chorar e contei toda a história. Falei, na verdade, meu namorado não morreu de pneumonia, ele morreu de AIDS, e eu me infectei, me perdoa. Abri meu coração, né? Chorei, falei, me perdoa. Eu tinha muito medo de te perder, porque eu te amo. Achei que você ia ficar muito assustado. E aí, o que ele falou para mim? Ele falou assim, Thaís, eu não vou embora. Que tipo de pessoa eu seria se eu não tivesse do seu lado quando você mais precisasse de mim? Quando ele me falou aquilo, Angeline, para mim, era tão nítido
que era Deus, porque ele poderia dizer qualquer frase do mundo. Ele não precisava dizer exatamente o que eu disse. E na minha cabeça, pode ser até uma viagem na minha cabeça, mas para mim é tão claro que Deus falou assim, olha, o que você fez aqui, você está recebendo aqui. E é por isso que eu vou te usar a mesma frase para você saber que eu estou aqui, entendeu? Então, isso eu falo nas minhas palestras, eu falo no meu livro. Para mim é muito claro que o Rodrigo poderia ter usado qualquer frase, né? Mas Deus fez ele usar a mesma frase que eu usei no leito de morte do meu ex-namorado, para mostrar essa sincronicidade do destino, da vida. E aí é isso, né? Tudo que você faz, um dia volta para você. Sim, eu acredito demais nisso, assim, demais. Quando eu conto para as pessoas falam, nossa, fiquei arrepiada. É uma coisa muito de Deus, assim, ele ter acontecido exatamente a mesma frase, mais ou menos numas circunstâncias, porque eu também poderia ser a pessoa que pegou o vírus, ficou revoltada e passou para um monte de gente, passou para o Rodrigo, que era o menino inocente. Não, o que fizeram comigo, eu não vou fazer com as pessoas, eu vou fazer ao contrário, eu vou cuidar das pessoas. Então, quando, né, eu fiz isso, parece que eu recebi de volta. E naquele momento, nessa frase, que é também o que eu sempre falo, para mim ali foi o meu despertar. Foi quando aí que eu entendi que a coisa era muito mais espiritual, muito mais de destino, muito mais do que eu tinha que fazer aqui como função, de ajudar alguma pessoa e alguma coisa do tipo, do que sobre mim. Era muito mais sobre... muito mais do que isso. Naquele momento eu entendi uma coisa muito maior, entendeu? Uma missão, né, Thaís? Quase que uma missão, assim. Foi com certeza por causa dessa frase lá e cá que foi o meu despertar, né? Que as pessoas falam, nossa, mas você é super bem-humorada, né? Depois do HIV você ficou assim. Eu falei, não, eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, mas falando um despertar, assim, da história, foi com certeza naquele momento. Agora, Thaís, me diz uma coisa, você fez marketing, você fez publicidade, você trabalha com marketing, como foi no seu meio você chegar e dizer que você estava com HIV, que você é portadora do HIV, e que você tinha, e que você também tem esse lado seu espiritual? Como que as pessoas reagiram? Porque, como você disse, é a minha bolha, né? Como que a sua bolha reagiu, sabendo quem é você e sabendo que você estava com HIV? Assim, os meus amigos próximos reagiram super bem, eles foram muito queridos comigo, eu acho que isso fez total diferença, né, essa parte do acolhimento, dessa rede de amor. Quando eu falo assim da parte do trabalho, na época eu trabalhava na Samsung, né, que era uma super empresa, depois eu fui para a Sony quando ele morreu, quando tudo aconteceu, e aí eu contei na minha empresa quando eu fui justamente lançar o livro. Eu falei, olha, eu tô saindo de licença maternidade, sei os meus direitos, não precisava contar, eu vou contar para vocês, porque eu vou voltar de licença e eu não sei como as pessoas vão reagir com essa notícia. Então, para vocês se prepararem, se organizarem aí. E meu diretor de RH falou assim, nossa, Thaís, obrigada por ter dito, né? Realmente nunca tive nenhum caso desses, normalmente as pessoas não abrem, então, super obrigada. Se você se sentir constrangido em algum momento, nos deixe saber que a gente vai tomar atitudes aí. E foi muito tranquilo, assim. A Sony fechou a operação no Brasil, eu estou numa empresa que tem as marcas Ovo Maltine e o Chato Wines, acho que são as maiores marcas, e eu fui contratada, eles sabendo do HIV já. E eu achei legal que eu não fui contratada para fazer parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, ou para a empresa parecer socialmente responsável, né? Eu fui contratada pela minha bagagem de marketing, e eu ser HIV foi um plus, porque eles têm essa área, né? Eles se preocupam muito com essa área, com essa parte de diversidade. Mas, Angelina, assim, eu tenho total noção que a minha história é fora da curva de qualquer pessoa, né? As pessoas são demitidas por causa do HIV. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina que foi demitida, que eu estava falando com ela há tempos. Ela falou, gente, eu contei ontem, Thaís, não é possível que eu tenha sido demitida hoje. Eu fico assustada com isso. Recebo muitas mensagens de pessoas que são demitidas, as pessoas não são contratadas por causa do HIV, os relacionamentos terminam por causa disso, nem começam por causa disso, famílias expulsam os filhos de casa, a gente não tem, né, os amigos dão as costas, então eu tenho total noção que que a minha história é um pouco fora da curva quando a gente olha, né, numa realidade do Brasil, ainda mais quando você vai para coisas mais regionais, mais afastadas, assim, é bem diferente. Mas tem uma pequena ressalva, que eu acho que é como a gente se posiciona diante da vida, né?
Lógico que é difícil, né, você chegar numa fase como a minha, envolve muita coisa, envolve seu histórico de vida inteiro, como você foi criada, né, com que seguranças foi criada, não é só uma coisa pontual. Mas você é uma esperança, né, Thaís? Porque quando as pessoas vêm, elas dizem, não, eu também posso conviver com o HIV e, ao mesmo tempo, continuar a minha vida, né? Isso é uma questão de ser aberta, contar para as pessoas e falar, não, vai dar certo, eu vou em frente, né? Não é? Não, e não deixar ninguém magoar a gente também, né, Angeline? Porque eu sei meus direitos, eu não aceito muito menos do que eu acho que eu mereço, entendeu? Quando as pessoas falam, ai, nossa, mas se o Rodrigo te trair, você tem que aceitar. Não, não tem que aceitar nada, ele não tá me fazendo um favor. Eu sou uma menina super bacana, trabalhadora, sou super bonitinha, cuido dos meus pais, cuido das crianças. Eu não tá me fazendo favor, não. Eu sei. E quando a gente uma troca, né? O amor é uma troca. Gente, não tem nada a ver com eu. Agora eu vou aceitar um monte de coisa, não tem para mim, eu sou muito resolvida com isso. Assim. Você não é uma vítima, né? Você não é uma vítima e não é uma coitada, como se diz. Né? Não. E tem pessoas que se posicionam assim, eu até respeito, mas eu nunca quis, né, ser essa pessoa, gente. Vamos lá, poderia acontecer com qualquer pessoa, quem nunca, às vezes numa noite, né, deu uma escapada, transou sem camisinha, pode até acontecer com qualquer pessoa, né, não é? Ele foi meu único parceiro, entendeu? Então, poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Então, eu acho que também tem muito de como a gente toma as rédeas e a gente se posiciona diante da vida, né? E aí envolve muito a sua parte de criação e também a sua parte espiritual, não tem como fugir. Essa segurança que a gente tem é só a nossa parte espiritual, você está muito bem resolvida com você mesma. A fé, né? A fé, né? Agora, Thaís, quando você contou para o Rodrigo fez o teste, viu que ele não era HIV. Foi isso que aconteceu? Foi isso, porque eu sempre usei preservativo com ele, e eu estava indetectável. E quando você está indetectável, você não tem um vírus nas vias sexuais. Então, mesmo sem preservativo, eu não teria infectado ele. Então, ele é negativo, ele segue negativo até hoje. Muitas pessoas perguntam como eu engravidei, se foi inseminação artificial. Eu estando indetectável, a gente engravidou de forma natural. Eu não precisei fazer inseminação, porque justamente eu estou indetectável, e como a gente vive num relacionamento fechado, espero eu, a gente não usa mais o preservativo, que a gente teve essa conversa com o nosso médico, enquanto eu estiver indetectável, eu não consigo passar para o Rodrigo, então a gente segue assim. E isso que você está, na verdade, então, é um estágio da doença. Você não está... É isso? Não, eu tenho vírus, né? Só que eu tenho um vírus circulando em tão pouca quantidade, nessa pouca quantidade eu não consigo infectar ninguém. Então, você tem uma quantidade de vírus por mililitro de sangue. E aí tem gente que tem uma carga viral muito alta, de 10 mil cópias, 200 mil cópias, né? Quando você já está com AIDS, você está com mais de 500 mil cópias. Aí, quando você está com a carga viral baixa, quanto mais baixa você tiver, o indetectável é abaixo de 40 cópias por mililitro de sangue. Quem está abaixo de 40 cópias é muito, muito baixo, entra no estágio indetectável, que é como se o vírus estivesse dormindo, e aí segue por décadas assim. E quando os seus filhos nasceram, eles fizeram teste mesmo assim? Sim, mesmo estando indetectável, na minha época era preferencialmente cesárea, hoje em dia você pode fazer normal. Tem mulheres que descobrem durante a gestação, então você pode tomar o Azetem intraparto durante o parto, né? 3 horas durante o parto, e aí você não corre o risco de passar para o bebê. O bebê, quando ele nasce, ele precisa tomar um xaropinho, algumas semanas de vida, né? Meu primeiro filho foram 6 semanas, agora já mudou o protocolo, são 4 semanas só. E você não pode amamentar porque no leite materno tem o vírus. E isso é um protocolo do Brasil. Quando você vai para alguns países da África, você pode amamentar porque as crianças morrem lá de desnutrição. Então, esse protocolo de não amamentar é um protocolo do Brasil. E hoje, né? Porque às vezes amanhã talvez a gente possa amamentar, mas esses protocolos são do Ministério da Saúde. E aí eu segui tudo direitinho. Os bebês nasceram sem o vírus, os dois. Desculpa, depois eles fizeram um teste para ver, eles nascem com os meus anticorpos, mas depois de 18 meses, nem meus anticorpos mais eles têm. Então, é como se eles não tivessem tido nenhum contato com o vírus. É incrível. Mas, nossa, é incrível mesmo, né? Como a ciência avança, né? Que maravilha, porque tudo isso, na verdade, né, dos seus filhos, tem a ver com os medicamentos que você toma, né? É isso que não permite que o vírus se prolifere, né? Ele vai, tomara que ele durma cada vez mais, né, Thaís?
Sim, sim. E ficar nesse estágio, é isso, tem pessoas que não conseguem ficar indetectáveis, e aí você muda o esquema de remédio, sempre o objetivo é você estar indetectável, porque nessa condição, realmente a vida que segue, você pode viver décadas com o mesmo esquema de remédio, e nunca, né, o vírus criar resistência, então, aí depende de cada organismo também, do seu estilo de vida, né, se você dorme mal, toma errado, usa drogas, aí também ele bagunça tudo, então, mas se você seguir bonitinho, normalmente vai super bem. E ainda se vem medicamentos novos, que ao longo do tempo dê menos efeitos colaterais, também a gente vai mudando para esses. Quem se infecta hoje já pega os novos. Eu, por exemplo, comecei com um, hoje em dia eu já troquei para um que é mais novo. E aí eles vão adaptando aí os esquemas, né? E é muito importante, né, que todos esses medicamentos sejam adquiridos pelo SUS, né, porque, Sim, assim, todas as pessoas que precisam têm acesso, né? Sim, no SUS você pode fazer tanto teste, que se você descobrir lá, você tem apoio psicológico, você tem assistente social, você tem infectologista, nutricionista, você retira os remédios lá, faz os exames lá, assim, essencial, porque se você pensar que em alguns países é pago o tratamento, por exemplo, se eu tivesse que pagar, talvez eu não tivesse condição. Imagina quem não tem realmente condição, né? A pessoa ia morrer. Porque é um tratamento caríssimo, você sofre preconceito de não poder trabalhar, né? Então, tudo é uma soma daí, né? De fazer. Com certeza. E a adesão, assim, faz a diferença, né? Tem muita gente que não quer ir retirar o exame porque tem medo de encontrar alguém, a pessoa tem medo dos efeitos colaterais, de ficar muito visível, a pessoa prefere não se tratar, entrar no estado de negação e não se trata, e aí chega nesse estágio que meu ex-namorado chegou, né? Você morre hoje em dia, assim, se você não se cuida, né? E ao mesmo tempo, eu acho legal, assim, a minha história é que elas são os dois polos, né? Que você realmente morre hoje em dia se você não se trata, e o outro polo que é a gestação, você gerar uma criança negativa, né? Então, é incrível. É incrível mesmo isso, né? Agora, Thaís, você é uma pessoa que, você me disse que é espiritualizada, você pensa em Deus sempre. Quando você faz um agradecimento pela sua vida, gratidão pela vida, o que você diz para Deus? Olha, eu falo com Deus o tempo inteiro, né? O meu marido fala que eu fico falando sozinha, mas eu sempre tive essa conexão de falar assim, né? Sempre falei muito com Deus, sempre falei. E eu acho que aí você cria meio que um elo, né? Por exemplo, meus filhos, eles deitam e agradecem. Eu tenho um vídeo no meu Instagram que é super bonitinho. Meu filho fala, obrigada pela cama, pelo chuveiro, pela almofada. Ele agradece coisas banais, assim, é muito inocente. E aí você fala assim, nossa, que inocência, mas eu agradeço também por isso. Ainda mais depois de uma notícia de uma doença grávida, eu vi a morte tão de perto. Às vezes eu acordo na cama, eu moro aqui no bairro do Paraíso, em São Paulo, ele é bem arborizado aqui. Eu moro numa casa, abro a janela assim, e aí eu fico assim, olhando lá fora, assim, a árvore, tem um monte de passarinho aqui, eu fico olhando lá, e aí o Rodrigo, meu marido, fala, Thaís, acorda, mas é tipo, obrigada, Deus, por eu, né? Parece tão pouco, mas para mim não é tão pouco, né? É esse sentimento de gratidão mesmo. E eu não peço muita, eu acho que é a diferença, eu não peço muita coisa, né? Eu agradeço. Muita gente fala assim, eu estava falando com uma menina hoje, ela fala assim, eu não acredito, Thaís, eu não aguento ter que tomar esses remédios todo dia, eu não aguento mais. Eu falei, mas você passa mal, você tem algum efeito colateral? Não, eu só não aguento ter que tomar isso. Eu fiquei pensando em mim, sabe? Quando eu tomo remédio, eu falo assim, graças a Deus, tem um negócio que pode fazer eu estar viva. Eu não tomo, ai meu Deus, que saco esse remédio, eu tomo, nossa, que incrível que tem um remédio que possa fazer eu ficar viva, porque eu tomo com agradecimento, ainda bem que tem isso que pode fazer eu viver, entendeu? Eu acho que é meio que ao contrário, né? Não é, ai, me dá a cura, ou me dá uma outra coisa. Obrigada por ter isso, né? Que é o que a gente tem. Obrigado ou seja, meu ex-namorado morreu, eu tenho HIV. Ao invés de, ai, meu Deus, eu vou me matar, obrigado por eu estar viva e eu ter podido fazer uma família e ter seguido. É mais nessa linha, talvez. E aí, talvez seja essa a sua missão, né, Thaís? Porque você me disse que tinha um blog e você escreve o livro, as pessoas começam a te procurar, então, na verdade, você vira assim, não sei se esse é o termo, mas uma conselheira, né? As pessoas conversam com você e elas veem também em você um exemplo, né? Isso que você acaba de dizer é maravilhoso.
Sim, às vezes eu recebo uma mensagem de uma menina que acabou de descobrir, que ela fala que é super jovem, que ela não quer mais viver, que ela não vai se tratar, que não sei o que lá. Antigamente eu me envolvia muito nas histórias, assim, eu ficava muito mal psicologicamente. Depois eu coloquei um bloqueio, assim, de tentar não me envolver nas histórias, que eu recebo muita história, muita mesmo. Histórias muito bonitas, histórias muito feias, assim. Então, cada pessoa que morria, eu ficava muito abalada, né? E aí, psicologicamente, eu falei, gente, eu não vou mais me envolver nas histórias, assim, friamente mesmo. Se você não quer se cuidar, se você for se jogar da janela, assim, eu não vou mais me envolver nisso, porque estava me fazendo muito mal. Mas, ao mesmo tempo, quando eu recebo uma mensagem de alguém que fala, Thaís, eu não quero fazer nada, eu não quero mais viver, e um ano depois eu recebo um ultrassom dessa menina, nossa, e é isso, é impagável, né? Que ela fala, eu saiba que eu só engravidei, eu só tô nesse momento porque lá atrás eu te vi. E às vezes eu nem falei com a pessoa, ela viu um vídeo, ouviu uma foto ali, e aquilo empodera, né? Que a pessoa fala, gente, por que eu não posso ser assim também? E aí a pessoa começa a sair daquele lugar, né? Que ela fala, não, pera lá. Tem gente que fica ali, né, naquele buraco, assim, mas tem gente que você fala, não, peraí, eu não quero mais ficar aqui. E isso acho que é demais. Aí talvez seja aí a missão, né? E eu fico pensando, quando eu escrevi o livro, eu queria ajudar uma pessoa que fosse, mas graças a Deus já passou demais disso, assim. Então, já me valeu a vida. Eu já plantei a árvore, escrevi o livro e mais tive um filho. Thaís, e você tem uma ligação com a agência de notícias da AIDS, né? Com a Roseli Tardelli. A missão também da agência é muito boa, né? É impressionante, porque às vezes eu penso que falta, eu não sou do ramo, nada, mas assim, falta publicidade de fato para lembrar as pessoas que a AIDS existe, não foi embora. Que precisa usar a camisinha, que precisa usar o preservativo, que precisa falar sobre isso, porque é um pouco raro como o seu ex-namorado morreu. Porque praticamente todas as pessoas que eu conheci, que eu conheço, que têm o HIV, a primeira coisa que faz é procurar um auxílio médico. Né? Então, na verdade, as pessoas, os mais jovens hoje, não viram o Cazuza, né? Não viram as pessoas até o final. Então, parece que não vai acontecer. É o que você disse, eu vivia na bolha, ele era um cara de família que eu conhecia, então estava tudo certo. Né? Então, você não acha que falta um pouco de publicidade sobre a AIDS? Eu acho que falta bastante. A agência AIDS faz um trabalho incrível com a Roseli Tardelli, pela história dela, né, com o irmão dela e tudo mais. Mas esse é o trabalho que a gente faz para as nossas microbolhas, né? Eu faço aqui, falo para uma pessoa, essa pessoa fala um pouquinho mais, mas essa mídia mais em massa é uma coisa que a gente não consegue alcançar. Deveria ser uma coisa mais do governo, né? Um calendário, e não falar isso só no 1º de dezembro, não falar só no carnaval. E olha que a gente nem está falando muito nem nessas épocas, né? Mas que a gente tivesse mais continuidade, né? E que a gente não falasse, o que eu sinto falta, que todo mundo me pergunta isso, assim, eu sinto falta não só dessa parte de prevenção, do faço teste, mas o outro lado também, que é se você tem, se cuide, saiba que as pessoas podem viver bem. Porque parece que não cai ali, não faça tudo para não estar ali naquele bolo, não tem os dois lados, né? Caso você tenha HIV, você pode viver super bem. Eu acho que a gente teria uma coisa meio balanceada, né? Você pode se prevenir, ganho, né? Você pode viver bem também, tem os dois lados aí. Porque precisa mesmo de campanhas publicitárias, né? De massa, para que as pessoas acordem, né? Como foi agora, por exemplo, com a vacina, né, do coronavírus. As pessoas precisam saber que tem a vacina, onde tem a vacina, onde você tem que procurar. Exato. Então, essas são campanhas que precisam ser campanhas permanentes, como é a campanha da gripe, como né? Porque senão as pessoas vai caindo no esquecimento. Né? E quando você vê, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de vida e morte, né? Por isso é tão importante, né? Nossa, Thaís, a sua história é maravilhosa, olha,
Eu ficaria aqui horas te ouvindo, porque você é de um dinamismo, né? De uma vivacidade, né? É muito legal. Ai, Eu gostaria de te perguntar se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante nesse momento para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. eu acho que pela história, assim, a gente passou por tudo que a gente tinha que passar, mas eu acho que o que eu diria para as pessoas que vivem ou convivem com HIV é que a gente tenha, a gente sempre fala, né, de empatia e tudo mais, mas que a gente tenha também esse lado um pouco mais acolhedor, né? Me perguntaram qual que era o meu sonho para esse 1º de dezembro. Eu queria que as pessoas, que a gente naturalizasse mais as coisas, né? E não banalizasse, naturalizasse. Por exemplo, se alguém fala de diabetes no café do trabalho, por que eu não posso falar do HIV? E deveria ser uma conversa assim, cada vez que a gente fala mais e leva mais informação, ia ficar uma coisa tão comum que as pessoas iam se sentir confortáveis em contar suas histórias e não ia ser mais esse bicho de 7 cabeças daqui uns 10 anos, né? Então, eu queria que a gente naturalizasse mais. Então, se você vive com HIV, né, não deixe de fazer o tratamento, acho que isso é básico. Se você nunca fez um teste, se teste para você ter oportunidade de se cuidar, e se você não tiver nada, agora se cuidar sempre. E para quem não vive, não convive, o que vale é a informação, né? Porque acho que a informação empodera uma pessoa informada, nunca mais uma menina, uma criança que está na sua vida sexual, por exemplo, que tem informação de preservativa, se tiver um menino que queira transar sem camisinha, ela vai falar, não é só gravidez, tem doenças e tudo mais, eu não quero, não aceito, então a informação empodera, eu acho que a gente tem essa mentalidade, né, todo mundo. A informação empodera e faz com que a pessoa viva, né? Sobreviva a grandes problemas, né? Mostra mais uma vez o seu livro, só para a gente fixar bem a capa. É bonita essa capa, né? É linda, né? Isso aqui é uma foto minha, essa aqui, né? Uma foto minha e do Rodrigo, quando eu estava grávida, que um artista fez o desenho dela de novo. Uhum. E aqui eu não sei se dá para ver, mas são 5 faixas, do escuro para o claro, assim, como se eu estivesse no fundo. Eu vou te mandar um, aí você vê pessoalmente. Tá bom. E Thaís Renovato, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A sua conversa é super agradável, mas o que eu posso te garantir é que esse seu ânimo, essa sua vontade de viver, ela reverbera, como se diz atualmente, né? Nossa, que maravilha! Eu sou grata a você por esse entusiasmo que você tem diante da vida, por você contar a sua história e, principalmente, por você ajudar outras pessoas. Muito, muito obrigada. E eu também convido aqui você que está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com os seus amigos, fale com a sua família, fale principalmente com as pessoas mais jovens sobre a necessidade de usar o preservativo. E eu espero você sempre, toda quinta-feira, uma nova entrevista. Muito obrigada, Thaís. Obrigada a você, Angelina. Até a próxima. Um beijo. Até a próxima. Obrigada.